do canal Papotaco, sejam bem-vindos para mais um vídeo, bem-vindos e bem-vindas, é claro, porque no português nós não temos uma coisa neutra, né, para falar. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive nos anos 80, 90, tá? Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas se você gosta desse assunto, fica até o final, hein? Já vai deixando o seu like aí, por favor, para ajudar o canal a crescer. E vamos embora pro vídeo sem mais delongas. Hoje eu tô com essa camisetinha aqui mais básica mesmo, mais surradinha, gente, porque foi a primeira coisa que eu achei no guarda-roupa e dane-se. Vamos começar com os anos 80. Nos anos 80 eu era uma criança, claro, eu era bem criança. Eu vou começar com uma lembrança que me veio agora. No ano 86 para 87, eu lembro que eu chorei, porque eu perguntei pro meu pai: "Pai, o que vai acontecer com o ano de 86? Meu pai falou assim: "Então, filha, o ano de 86 vai morrer. E aí vai chegar o ano de 87, porque ele vai nascer, e um tem que nascer, ou um tem que morrer pro outro nascer." Uma coisa bem simples. E eu chorei. O ano de 86 morreu. Então vamos começar com as lembranças básicas. Naquela época, gente, nós vivíamos um governo, nós vivíamos um país muito cheio de miséria, de pobreza, que muitos de vocês não têm ideia do quanto era. Por exemplo, o meu pai, ele tinha um carro que ele tinha que dividir com 3, porque o carro não era só dele, era dele e de mais 3. Quase ninguém tinha carro zero, só as pessoas demasiadamente afortunadas. Na minha família, ninguém era afortunado. A história da minha família é bem engraçada. Somos de descendência italiana, nós somos uma família pioneira em Londrina, Paraná. Quando meu tataravô chegou lá, ele montou uma oficina onde ele fazia carreta para ônibus, para caminhão, montavam de tudo um pouco, né? Eles acabaram fazendo o próprio negócio, fazendo uma pequena fortuna, e tudo era para ser, né? Nós éramos para ser ricos. Mas como muitas famílias pioneiras, o que acontece? A família faz fortuna, blá blá blá, aí passa para um ou outro lá de uma geração que perde tudo. Foi o que aconteceu. Infelizmente essa pessoa foi o meu bisavô e o meu avô, né? Eles começaram, um começou a perder e o outro terminou de perder, né? Mas eu não culpo ele, gente, né? Eu acho que a vida era muito difícil naquela época, as coisas eram outros tempos. E é assim mesmo, né? Quando não é pra ser, não é. Eu não lembro muito de quando quando eu era muito pequena. Eu praticamente não tenho nenhuma lembrança. Eu começo a ter lembranças aí da minha infância a partir dos 8, um pouquinho menos talvez, mas são pequenos flashes. Então eu lembro muito de que a minha mãe tinha que fazer roupa pra nós. Como? Como meu pai não tinha dinheiro para comprar muitas roupas pra nós, e naquela época era mais assim, você comprava tecido e a costureira fazia a roupa. Minha mãe era costureira e a minha avó também. Então minha avó costurava roupa pra gente, minha avó reformava roupas, minha mãe também. Então a minha tia e o meu tio, por parte de pai, na verdade o meu tio era irmão do meu pai. E ele trabalhava na Xerox, que é uma multinacional que existe até hoje. Então ele tinha uma condição de vida melhor. Ele pegava as sobras dele e dava pra gente. Então eu lembro que a minha mãe pegava as roupinhas dos meus 2 primos e reformava pra mim, pro meu irmão mais velho e pros 2 mais novos. Então era bem complicado, mas essa era a nossa vida. Doce era muito difícil. Eu lembro que existia a tal da bomba de chocolate naquela época, que até hoje eu tenho vontade de comer. Não acho mais, gente. Muito de vez em quando minha tia, irmã do meu pai, ou minha tia-avó, que era irmã do meu avô, me levava pra algum lugar pra passear, pra tomar sorvete, pra comer bomba, porque era coisa que a gente nunca via na vida. Então, quando elas chamavam a gente pra passear, né, a gente já ficava... Eu e meus irmãos, a gente já ficava todo feliz, sabia que eu comia doce, né? Nossa, a gente nunca comia, então... Às vezes quando tinha uma Coca-Cola em casa, nossa, Coca-Cola era uma coisa muito difícil. O lado bom de ser criança é que você sente a dificuldade, mas ao mesmo tempo você se diverte, você é feliz. Então, eu podia não ter tudo o que eu queria, mas eu ia lá fora, eu brincava na areia do cachorro, eu pegava bicho geográfico, isso eu lembro. Minha mãe ficava muito brava comigo, e aí a gente brincava
daquela, é esse, é essa, o que você quer? Aí a gente dava a mãozinha um pro outro, ficava todo feliz, achando que era o máximo. A gente morava, na época, naquelas casinhas de Coab mesmo, aquelas casinhas bem pequenininha, bem, tudo material de terceira, aquelas portas fáceis de arrombar, bem feio mesmo. E daí eu lembro que nessa época se falava muito que tinha lobisomem, porque lá atrás era um loteamento bem cheio de mato, né, pra trás da nossa casa, assim. De lobisomem, de um monte de coisa que dava medo, né, gente? Ai, meu Deus, socorro, pelo amor de Deus! Como não tinha internet nem nada disso, a nossa vida era brincar, comer e assistir TV. Só que a TV era sempre do papai, né, quando ele chegava em casa. Então a gente ia fazer outras coisas, desenhar. Eu desenhava muito no quarto com a minha irmã, de fazer qualquer outra coisa que não fosse atrapalhar a televisão do papai, né? Ajudar a mãe nas tarefas domésticas, né? E sabe como é que é? Estudar. Aí existia muito aquelas brincadeiras, gente, que se fala hoje em dia, né? Que ai, a minha infância foi feliz, não sei o que é. Era esconde-esconde, balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Aí tinha sempre seu amiguinho te sacaneava e dava aquele... Ele já queria, né? A mão dele já tava coçando pra te dar aquele tapaço, nossa. Aí você queria ficar atrás dele pra se vingar, né? Pega, e eu sempre falava, eu não vou brincar de pega-pega, eu não quero brincar de pega-pega. Tinha pouca pessoa, eles falavam, vai, Thaís, brinca, vai, a gente deixa você ser café com leite. Eu falava, então tá bom, eu sou café com leite. Por quê, gente? Porque eu sou péssima na corrida. Tanto é que no esconde-esconde, eu fazia toda uma manobra pra pessoa que era aquela que eu tinha que ficar procurando não me ver. Porque se ela me visse, ela podia estar 10 metros longe de mim, que eu sempre perdia na corrida. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não fui feita pra correr. Na hora de eu brincava de amarelinha, era muito bom. E eu fui criada assim, muito tempo na casa da minha avó, né? Então eu passava muito tempo na casa da minha avó. E na casa dos meus pais, na casa da minha avó, na casa dos meus pais, isso no tempo que eu morei em Londrina. Daí meu pai mudou para o interior de São Paulo, aí ele mudava de cidade, a gente mudava muito, a gente parecia cigano. Então por isso eu não tenho nenhuma melhor amiga, até hoje, eu não tenho nenhuma amiga que eu falo, olha, eu conheço desde a infância. Por quê? Porque não deu tempo. Não deu tempo mesmo, né? Porque como eu mudava a casa da minha avó, depois ia para um lugar, depois ia para outro, não tem como, eu não criei nenhum laço. Não, afetivo, não deu tempo. Aí falando um pouco da TV naquela época. Bom, o que acontecia? Eu geralmente estudava de manhã, né? Não tinha nem discussão, não tinha choro nem churumela. Eu odiava acordar cedo, mas meus pais sempre priorizaram por me colocar a gente de manhã. Então eu acordava, ia pra escola, dormia muito. Dormia muito durante as aulas, mas isso era mais na minha adolescência. Mas a televisão... Aí, quando eu tava de férias, eu assistia muito a Xuxa, né, o Planeta Xuxa, e ela fazia aqueles negócios meio de fazer yoga, alongamento, e falar pra gente não fumar, e blá blá blá. Eu adorava ver a Xuxa, aí tinha a Mara Maravilha tarde, que eu assistia também, tinha Sérgio Malandro, tinha a Eliana, tinha a Mariana, tinha... A que eu mais gostava, eu acho que... Eu gostava muito da Angélica, mas eu tinha muito disco de vinil da Xuxa, eu tinha até o... Acho que até o 6 eu tinha. Não, até o 5. Até o 5 eu tinha. E aí eu vou cantar pra vocês a versão do Hilarie que eu e os meus primos cantávamos quando éramos crianças. Tá na hora da lavagem cerebral. Eu comprei disco da Xuxa e fiquei débil mental. Dei um passo, fui pra frente, dei de cara com a patente. Eu só não quebrei os dentes, porque sou débil mental. Hilarie. Fiz cocô, hilarie. Fiz cocô, hilarie. Fiz cocô, foi a turma da Xuxa que foi lá e me limpou. Gente, pode crer, a gente cantava isso e dava muita risada. Foi um hilário pra gente na época. E muitas vezes eu comprava o disco de vinil, gente, e eu não tinha onde tocar. Sim, porque era difícil, como eu disse, mais uma vez vou repetir pra vocês. Era difícil ter carro, era difícil você ter toca-disco, era difícil você comprar LP. Então às vezes meu pai fazia uma força giga enorme e me dava o LP, mas eu não tinha onde tocar. Então o que eu fazia? Eu ia na casa da minha avó, aí do lado da casa da minha avó era a casa da minha tia-avó, que era irmã do meu avô.
tinha até um portãozinho lá que passava, que era tudo família de italiano, capiche? Tudo junto, tudo junto. E aí eu ia escutar lá, e ainda tinha que escutar a minha tia falando assim: mas escuta, filha, quem te deu essa coisa aqui? Não, isso não é música, você não pode escutar isso. Ai, a minha tia era toda erudita, sabe? Deixa a criança escutar a Xuxa. Sabe, a culpa não é da criança que sexualizaram, né, toda uma geração de apresentadoras de TV. A criança nem sequer tá pensando nisso. Eu achava bonita aquelas imagens sexuais da Xuxa. Eu olhava as tetas dela e pensava, olha a teta dela, era isso que eu pensava. Eu não ficava imaginando, talvez os meninos, né, mas eu, como mulher, eu não ficava imaginando nada demais. Eu só olhava assim, olha a curvinha da bunda dela, olha essa foto aqui na piscina que bonita, né? Eu ficava pensando isso, né? Mas a pintinha da Angélica, vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Ela cantava assim, né? Uma vozinha meio de saudade, mas no banho foi só me tocar. Quem lembra dessa? E aí eu gostei muito da TV Colosso. Quando estreou a TV Colosso, meu Deus! Tchau Xuxa, tchau Angélica, tchau tudo! Eu passei, teve uma época que eu passei a odiar as apresentadoras de programa, né? Eu não gostava mais delas. Isso aconteceu ali no auge dos meus 10, 11 anos, eu passei a odiá-las, né? E a TV Colosso surgiu e eu, nossa! E eu lembro que eu comprei o disco nessa época, depois de muitos anos na luta, meu pai conseguiu comprar um disco pra gente, um disco de vinil. Eu lembro que quando ele conseguiu comprar, ele comprou vários LPs junto também, e ele escutava algumas músicas dele lá e ficava chorando. E chorava e cantava junto, e eu ficava assim, o que tá acontecendo com o pai? O que tá acontecendo com o meu pai, gente? Eu nunca vi ele assim. E credo... E ele tá me assustando. Me assustou, gente. Nessa época eu tava com 13 anos, mais ou menos. E aí foi nessa época, gente, que eu comecei a cantar com a TV Colosso e tudo mais. Aí eu comecei a fazer aula de violão e blá, blá, blá. Que aí meu pai conseguiu um emprego numa empresa lá em Oswaldo Cruz, São Paulo. Onde ele ganhava bem. Ele ganhava bem. Pela primeira vez na nossa vida. Porque a gente sempre se reunia todo final de ano na casa da minha avó. Era Ano Novo e Natal. A gente passava lá. Eu, meus primos, todos nós, a família italiana inteira. Capiche, bambino quer mangiare. Então a gente tava lá. E meus primos sempre chegavam com um monte de coisa legal e a gente nunca tinha nada. A gente tava sempre com as nossas roupinhas reformadas, né? Mas então foi muito legal. Meu pai comprou o primeiro carro zero dele, né? Aí depois comprou o outro, que eu lembro que foi um carro... um Uno, 4 portas, azul pavão. Eu lembro até hoje, porque ele não cansava de repetir. E aquela praga daquele carro disparou alarme, porque eu lembro que foi os primeiros carros com alarme que vinha de fábrica. E não parava, bé, 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 bé. A vizinhança já tava ficando tudo nervosa e ele não sabia como parar. Pelo amor de Deus, gente. Foi uma desgraça aquilo lá. A outra lembrança legal foi o primeiro videogame que a gente teve, que foi o Atari. Nossa, saudoso Atari, eu lembro muito bem. Foi minha avó que deu, porque na época em que a gente teve o Atari, a gente tinha muita dificuldade financeira. Eu lembro que meu pai tinha carro, mas não era dele, era da firma. Depois veio o Mega Drive 2, nessa época meu pai que comprou já, foi na época que ele conseguiu esse emprego que eu falei. Aí eu lembro que eu me apaixonei pelo Sonic, a gente ficava jogando o Sonic, gente, era assim. Eu, minha irmã mais nova, meu irmão mais novo, nós três assim éramos grudados, unha e carne, nós três não se largavam. E a gente brincava de Sonic, a gente falava que, mãe, eu só brincar de Sonic, esse pode. Porque cada um passava uma fase e a minha irmã gostava de jogar com o Tails, então ela ficava jogando com o Tails no outro controle e eu e o Felipe ia passando uma fase de cada vez, uma fase era de cada um. Se perdia uma vida, por exemplo, eu tava jogando e perdi uma vida, ele continuava jogando até o final da fase, né? E a outra que ele ia jogar. Aí se ele morresse, e assim ia, porque eu vi muita gente que jogava videogame que era tão injusto que era assim, a pessoa ia jogando e só se ela perdesse uma vida o outro ia jogar. Já pensou, que isso, que loucura, gente, era mais justo, ou era uma zona de cada um, tipo a zona 1 era sua e a zona 2 era minha, vamos supor, mas se eu morresse você continuava a zona 2 pra mim e a zona 3 era tua, entende? Jamais era assim, a gente era muito justo com a gente.
nós tínhamos um código de honra e sempre tivemos. Então, todo joguinho que a gente jogava junto era assim. Depois a gente começou a ganhar um 64 e no Zelda era assim, cada um jogava um pouco, cada um fazia uma missão. Nunca fomos injustos, somos irmãos sempre honestos. Eu acho que até porque a gente foi criado meio a meio. Meio com a minha avó, meio com meu pai e com a minha mãe. Depois que meus pais se separaram totalmente com a minha avó, eu fui criada. E minha avó sempre dizia que a honestidade é o bem mais precioso que tem o homem, né? O homem ou a mulher. E é verdade, gente. Eu sou uma pessoa muito honesta, muito verdadeira. Eu prefiro 1000 vezes falar na tua cara. Eu não gosto de abordar política aqui nesse canal. Mas eu vou deixar só uma coisa aqui pra vocês pensarem. Eu, que passei os anos 80, 90 e 2000, eu vi mudanças no país. Eu vi muita coisa mudando, muita coisa acontecendo, que a geração que nasceu nos anos 2000, principalmente, não enxerga. Não passou pelo que aquela geração minha, ou a geração anterior a minha passou. Não passou pelo que meu pai passou, por exemplo. Meu pai, gente, ele trabalhava de sol a sol. Ele teve que fazer muitas e muitas coisas para conseguir vencer na vida. Hoje meu pai é bem de vida? Ele é. Hoje ele é bem de vida. Só que isso não passou pra mim, infelizmente. Meu pai é bem de vida pra ele. Ele é um pouco individualista, então ele pensa, eu não vou julgar a maneira dele de pensar. O que é meu, o que é seu é seu. Você já tá grande, você já tá crescida, né? Você não é a filhinha do papai mais. De certa forma ele tá certo, né? Eu já tenho mais de 30 anos, né? Não vou viver com mesadinha de papai. Não faz sentido. Mas ele passou por muito perrengue. Eu lembro que uma vez ele tava lá em Curitiba, que foi lá que começou a vida, né, dele, começou a mudar. Ele tava num apartamento que ele não tinha guarda-roupa, ele não tinha cama, ele dormia num colchão chechelento, ele não tinha fogão praticamente, era um fogão que só funcionava uma boca. Ele tinha uma televisão pequenininha desse tamanho e ele trabalhava pra caramba, aguentava um chefe muito chato. Então, sabe, eu já trabalhei em favela. Tem gente ruim em favela e folgada? Tem, mas tem muita gente que precisa de assistência, sabe? E aquelas pessoas que estão na favela, elas também pagam imposto, sabe? Então é um erro você julgar uma pessoa que tá na favela porque você tá vendo uma ou duas que aparecem na mídia que é sem vergonha. Eu via gente sem vergonha na favela? Via. Mas eu vou dizer pra vocês que 30% era sem vergonha. O resto eram pessoas honestas, trabalhadoras e muitas vezes ignorantes. Elas não faziam ideia que elas tinham direito, do que elas tinham direito, sabe? E estavam lá passando fome, numa situação de miséria, com esgoto a céu aberto, debaixo da casa, vivendo numa situação que mexeu muito comigo. Mexeu muito, porque fez o meu mundo chacoalhar. Eu pensava que eu tinha passado dificuldade na vida. E aí quando eu olhei aquilo lá, eu falei, uau, eu não passei dificuldade na vida. Eu posso ter passado vontade de comer certas coisas, vontade de ter tido isso ou aquilo, mas essas pessoas aqui, elas estão passando fome. Elas não têm um lugar legal pra morar. Literalmente chove dentro da casa delas. Elas literalmente não têm uma cama. Esse jeitinho do brasileiro de querer ter mais pra mostrar pros outros, sabe? Na verdade, a impressão que eu tenho é que o brasileiro não gosta de falar em acabar com a desigualdade social. O brasileiro gosta da desigualdade social, que é pra chegar e falar assim, ó, esse caderno aqui, ó, eu paguei 100 pila nele. Ele tem ouro, ele tem diamante, e eu posso comprar e você não. E eu quero que você continue não podendo comprar, porque senão pra quem eu vou mostrar isso aqui? Porque se todo mundo que puder ter isso daqui, não vai ser exclusivo meu. E isso me deixa muito triste. Então por isso que eu falo que eu sairia do Brasil e nunca mais voltaria e não pensaria 2 vezes. Conversa tá ficando pesada, né? Acho melhor não rumar muito mais pra essa conversa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, compartilhe. É claro, se vocês gostaram do assunto, peçam pra falar mais sobre, né, os anos 90, 80, é claro, não sobre essa última parte aqui. Essa última parte é só uma reflexão que eu só falei nesse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!